eu não me arrependo de nada. Tudo que eu olho para trás assim... Era a pergunta que eu ia te fazer. Se eu me arrependo? Você faria tudo novamente? Olha, eu não posso me arrepender pelo seguinte, a vida é feita de escolhas. E é você que, no final, paga pelas contas, paga a conta das coisas que você fez, né? Então, eu faria coisas diferentes do que eu fiz. Ou teve que fazer. Ou que tive que fazer. Mas eu não posso me arrepender porque a escolha foi minha, entendeu? Fui eu que busquei, fui eu que tracei os planos, os caminhos e etc e tal. Então, quando deu errado, quando deu certo. Eu sou um cara que eu não posso ficar reclamando. Eu sou um sobrevivente hoje, né? Eu já não era mais para estar aqui há muito tempo e eu sobrevivi a muitas coisas, passei por muitas situações. Então, para mim, eu costumo não olhar muito pelo retrovisor, sabe? Para não ficar preso ao passado e falar, não, mas aquilo... Eu não tenho esse tempo, porque a vida é tão curta. A vida é tão curta e a gente tem que viver intensamente, porque se você for parar para analisar o tempo que você perde discutindo, brigando, fazendo manha, deixando de ir, deixando de... Pô, cara, é muito curto. A gente, pensa bem, a gente tem que agradecer a Deus, porque é uma passagem muito rápida que a gente está aqui. Não é um negócio que a gente... Sabe, a gente veio aqui, a gente vai passando, assim, é muito rápido, entendeu? Então a gente precisa aproveitar as oportunidades que tem, porque, cara, a gente nunca sabe quando isso vai se encerrar, né? Então eu procuro, assim, não olhar para trás, viver hoje o presente, tentar arrumar que o futuro fique mais tranquilo, né? E mesmo porque tem a pequenininha, né? E viver, né? Eu quero pelo menos ver minha filha fazer 15 anos de idade. Eu sempre falo isso, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa disso. Porque quando a gente está sozinho, a gente... É chato. Não, e não pensa muito. Não é só chato, mas se você está sozinho, você, meu irmão, aconteça o que acontecer. O problema é que quando você começa a ligar a sua tomada em outras pessoas e as pessoas passam a esperar da tua energia, da tua vida, e aí, cara, você cria uma rede enorme e, sabe, aí começa você ter que viver... Dar conta daquilo, exatamente isso. Você tem que dar conta daquilo, da esposa, da mulher, dos filhos. Você tem que dar conta disso, entendeu? É você que... A tua missão é essa, né? Então, para mim é complicado. Eu vejo que a gente precisa aproveitar muito. Hoje eu procuro aproveitar, sabe? Aproveitar incansavelmente, porque, cara, a gente é uma passagem. A gente tem que agradecer a Deus por a gente estar aqui, tem que agradecer a Deus por cada ano que passa, entendeu? Porque você vê tanta gente aí sofrendo, tanta gente passando por diversas situações difíceis, e se a gente olhar para a gente, cara, a gente está num grupo de pessoas diferenciadas, né? Privilégios, né? Privilegiadas e etc e tal, e que quando tem alguma coisa vai para um Sírio, vai para um Einstein, vai para um São Luís, vai para um lugar, né? E aí quando eu olho assim para o lado, eu falo, caramba, cara, e as pessoas que não têm essa oportunidade, sabe? Que, pô, cai... Uma das coisas, Carlos Alberto, que eu mais fiz nesses últimos 4 anos, cara, sem falar de política, mas uma das coisas que eu mais fiz, se tu pegar meu telefone... Cara, foi ajudar as pessoas. Até hoje eu sei disso. Não, mas foi ajudar muita gente. Mas ajudar muita gente, cara. E eu poderia ter investido na área de cultura. Porque, pô, afinal eu fui criado aqui na cultura. E eu optei por investir. Quando eu falo investir, tudo que eu obtive com a política, enfim, você pode escolher as áreas de investimento que você vai fazer. Eu investi na saúde.
Que bacana. Porque eu acho que a área da saúde, você em algum momento você vai precisar. E eu tô cansado de ver cansei de ver essas coisas de não tem médico, não tem remédio, filas intermináveis, as pessoas morrendo no chão dos hospitais. Então eu falo, cara, eu vou fazer a minha parte, ainda que seja pequena, mas eu vou investir. Então eu investi tudo na área da saúde, em hospitais, clínicas, santas casas, porque eu fico pensando, cara, porque é muito difícil, entendeu? Hoje eu tô aqui com a costela quebrada, para mim é muito fácil. Eu liguei para o Fabi e falei, Fabi, pega minha carteirinha aí e caí no São Luís. Fui lá rapidinho, fui atendido rápido. E as pessoas que não conseguem fazer isso? E aí, esses últimos anos, eu me deparei com muitas situações que nem eu acreditei. Sabe, assim, coisas que eu falo, cara, não é possível que isso exista, né? E aí coube a mim ter que resolver essas situações. Então foi um aprendizado, foi um amadurecimento e foi uma chamada para mim, tipo assim, preste atenção, porque às vezes a gente reclama muito. A gente reclama de que, pô, cansar de comer, pô, não quero esse colchão, eu não quero esse cobertor, essa roupa, não vou hoje com essa roupa. Você reclama, você já parou para pensar em tudo que você reclama? De tudo que você reclama? E aí quando você olhar para o lado, aí você vai ver que a história é diferente, entendeu? Você não tem direito de reclamar. Entendeu? Isso faz sentido. Esse amadurecimento é muito bom. A história é diferente. A história é muito diferente. E a gente vai passando. O Carlos Alberto é outro. Quantos, milhares de atores, diretores e produtores e o caramba que ele ajudou e ajuda, vai empurrando, né? Então eu acho que isso é a parte mais importante da nossa vida, é ajudar. Olha, isso. eu quero só falar uma coisa que não ia falar, mas eu acho que por isso que o Frota tá falando e tudo mais. Ontem eu estava em casa, o Carlos Alberto, a gente tem as rotinas nossas também, né? E aí eu fui ao banheiro e ele fez a rotina dele de remedinho, das coisinhas todas. E aí eu fui pro meu banheiro e escutei o Carlos Alberto fazendo uma oração lá do quarto. Né? Chorar é bom. Não, é o seguinte, eu vou tentar falar. Chorar é bom. Pode parecer demagogia minha, Não. mas eu me preocupo muito com a desigualdade. Me incomoda. Claro. Às vezes eu me culpo de ter certas coisas que eu tenho, mas as que eu tenho foi trabalhando. Sim. E ontem estava muito frio em São Paulo. Sim, muito frio, né? E eu não podia fazer nada. Não. Era meia-noite, 11h30, meia-noite. Eu pensei em Deus. E pedi a Deus, já que eu não podia ajudar aquelas pessoas que estavam sentindo frio na rua, que Deus desse calor para eles. O cobertor que eu não pude dar, que Deus desse, porque eu não preciso rezar. Eu converso com Deus. E ela me viu. Eu ouvi assim de longe, aí eu só ouvi ele falando Jesus e tal, e cobertor, e frio, sabe? Aí eu cheguei no quarto, assim, ele tava no edredom, assim, meio emocionado. Falei, amor, o que foi? Aí ele falou, não vou conseguir falar porque agora. Essa é a hora que você cai na real. Essa é a hora que você fala, cara. Entendeu? Porque a gente, na verdade, a gente tem tudo. Quando eu acabo de comer, eu sempre penso, eu não rezo, eu penso, muito obrigado pelo prato de comida. Sempre eu penso. Porque é isso que fica, porque é muita gente. É muita gente. É muita gente passando... Uma desigualdade muito grande. Muito grande. O nosso país é um país desigual. É um país que ele não proporciona uma divisão bacana, entendeu? E aí viram um caos, sabe? E você dar de encontro com isso é muito difícil, sabe? Esses últimos anos que eu passei foram assim. Eu vi coisas que eu falei, caramba, eu já sabia, mas estou vivendo isso e cabe, sabe? E aí eu parti para essa coisa de ajudar. E aí eu fiquei, sabe,
Pô, eu falei, não dá mais. Agora, pô... Você acha que isso te atrapalhou na política? Você Não, ter não, vivido... não, isso não me atrapalhou, muito pelo contrário. Eu consegui conhecer tudo isso através da política. Só que são coisas que a gente tem que fazer, e ainda mais a gente que é conhecido, a gente tem que fazer na calada, entendeu? Exatamente. Porque se você faz, fotografa e grava, você quer aparecer. Se você faz, mas não mostra, e ninguém sabe, você não faz nada. Entendeu? Então você fica naquela situação que, sabe, é muito difícil, né? E Alexandre, ele tem em todos os lugares que ele ajudou, ele foi até o local, ele olhou, ele visitou para ver para onde ia estar indo, o que ia ser feito, se ia ser feito de verdade. Então ele viajou muito, e muitas vezes ele chegava em casa assim, sabe, tipo, gratidão, que eu sei que eu vou conseguir fazer algo, mas ele chega carregado. Uma coisa, hospital da criança, do câncer. Ele chegava sempre contando uma história. Eu encontrei o Carlos Alberto lá chorando. Uma vez. A gente foi tomar café da manhã. Sou preparada. No GRAC. Foi. Você, foi uma galera tomar café da manhã no GRAC. Eu fico imaginando, quando você encontra essas pessoas... Eu não consigo mais. Então, eu falo assim, que eu ainda não fui tão preparada, porque esse tipo de lugares que ele andou e ele foi, eu acho que eu não ia conseguir. É muito pesado para mim, eu não... Mas ele foi em todos. Que todos. Bom, né? Então, que fez essa acho parcela. Que é isso que fica, entendeu? É isso no final que fica. Que vale a pena, né? Porque às vezes eu vejo assim, eu falo, pô, parece que todo dia lá em casa é Natal para Bela. E aí você olha para uma outra criança e vê que, sabe, não tem. Porque eu falo para ele chega todo dia com alguma coisinha, aí põe lá no buraquinho do rato, e aí, olha, se você tomar banho direitinho, se você jantar tudo e tudo. E aí, às vezes, eu falo assim, mas é o quê? É aniversário? É Natal? Você foi bem na prova? Eu ainda falo assim com ela, você tá obedecendo? Porque ele mima, né? E às vezes eu falo pra ele, Ale, mostrar que você ama não é dar tudo assim de mão beijada. Tem que aprender a dizer o não. Assim foi com o Enzo. Mas não adianta. Eu falo, não é possível. Eu não tive isso quando eu era pequena. Então, se hoje eu posso dar, eu quero dar. Não tem problema. O dia... E as pessoas falam muito, né, assim, isso não é justo. Mas a vida, se você parar para pensar, a vida não é justa. A vida, ela é difícil para todos. Verdade. Ela não é justa. A vida é como ela é. Pois é, entendeu? Ela não é justa. Então, é você que tem que buscar, porque é numa velocidade incrível, entendeu? A gente vive numa velocidade incrível. Incrível. E passa muito rápido, entendeu? Passa muito rápido. Quando a gente olhar para trás, a gente fala, caramba, entendeu? Passou, valeu a pena. Valeu a pena? Será que, porra, eu penso muito nisso. Eu acertei, sabe? E cada ano que passa, você vai se querendo proteger mais e deixar aquelas pessoas que você ama protegidas. Porque, cara, a vida é assim. Uhum. Entendeu? Você sabe que a única certeza que todos nós temos é da morte. Então você precisa encarar a morte de uma outra forma, entendeu? Você falou isso hoje, né? Você não pode se agoniar, você não pode ficar agoniado. Você tem que encarar de uma maneira diferenciada. Você precisa entender que esse é o processo, que esse vai ser o caminho, não tem outro caminho. Esse é o caminho. Basta você tentar fazer com que ele seja mais duradouro, né? E que esse caminho seja, você Sim. possa percorrer mais tempo. Mas no final, tem um final. Para todos. O Moacir Franco tem uma música que diz: abraça agora que amanhã pode ser tarde. Abraça agora. Que é o caso da homenagem que a gente fez para você, por exemplo. A gente tem que fazer em vida. Você tem que falar eu te amo, é agora. Não é falar depois, eu amo. Mas ama, mas depois que já foi. Depois que já foi, não. Então você tem que falar eu amo, abraçar, entendeu? Não ter vergonha de chorar, não ter vergonha de estar ali com aquilo. Você não pode se prender
a essas coisas, porque é difícil, né? Eu gosto muito de ouvir sempre uma música que é do Roberto Carlos, mas o Titãs regravou de maneira esplendorosa, que quem espera que a vida seja feita de ilusões pode até ficar maluco, ou morrer na solidão, né? Se o bem e o mal existem, né? Pronto, aí ela sabe todas as músicas. É preciso saber viver. Essa é a frase. É preciso saber viver. É isso aí. Você tem que saber viver E a vida aos é um trancos presente. e barrancos, ganhando aqui, perdendo ali, e a vida ela é feita de ganhos, de Altos e vitórias e baixos, derrotas. Ninguém, não acredito que você, ela, eu, ou qualquer pessoa que está assistindo a gente aqui, não adianta. Todo mundo vai ter vitória e todo mundo vai ter derrota. Porque a vida ela vai ser construída assim. É na vitória e na derrota que você vai aprender. É verdade. Entendeu? É na vitória e na derrota. É na dor que você vai aprender. Isso é muito bom falar, Entendeu? porque como vocês são pessoas públicas, todos aqui, é interessante você pegar um tempo da sua vida e das suas redes sociais para Sim. ajudar as Sim. pessoas a entender isso. Porque Hoje a o sua mal do experiência- século, né? Depressão. Muita Depressão, gente sofre ansiedade. de depressão, ansiedade. a pressa. Então é bom ouvir, né? Ainda mais de pessoas como o Frota, também você, que você passou por muita coisa. Sim. Né? Então isso dá uma força para as outras pessoas que A estão ouvindo ansiedade é de você querer fazer e não poder. E a depressão é de você não conseguir fazer isso aí. aquilo. E aí fica essa coisa. E hoje em dia o mundo está assim. Um garoto hoje de 10 anos, 15 anos de idade, tira uma nota baixa, vai para o psicólogo, terapeuta, vai para o analista, vai para um monte de coisa, sabe? As pessoas meio que se desconectaram umas das outras, né? Fica tudo muito frio e todo mundo, por causa das redes sociais, todo mundo tem uma opinião sobre a sua vida, mas o cara esquece da dele. Ele quer te dar a opinião por que você está com ela, por que ela está com você, mas o cara esquece dele. E aí ele fica dando Vivendo opinião, a vida dos outros. vivendo a vida dos outros. As redes sociais elas proporcionaram isso, né? Você viver várias vidas diferentes. Eu outro dia li sobre uma psicóloga porque uma das coisas que mais preocupam hoje as mães são os adolescentes no videogame, né? Eles viraram os guerreiros digitais, os lutadores virtuais. E a psicóloga ela fala que muitas mães ficam preocupadas em perder os seus filhos nas ruas, quando na verdade já perderam seus filhos dentro do quarto, do quarto deles, porque o cara não sai. O cara está ali naquela bolha. Né? Verdade. Então, a nossa vida, nós vivemos uma outra etapa. Por isso que eu acho que nós somos sobreviventes. Entendeu? Porque a gente comeu tinta. E hoje em dia, se um garoto comer tinta, corre com ele pro Einstein. Entendeu? Bota ele no Einstein internado lá para ele ficar lá. Sabe? A gente não, a gente comeu tinta, a gente furou a cabeça com prego. Sabe? Hoje, se der um cortinho aqui, não vai à escola, fica paralisado aqui assim 3 dias. Sabe? Ficou um negócio diferente. O mundo está muito mudado, as coisas mudaram, são novos tempos, novas ideologias, né? Hoje eu penso que, às vezes, ainda mais nós que a gente fica muito na frente da televisão e etc. Tal, às vezes é bom falar o básico. E às vezes é bom nem o básico você falar, porque tudo pode se voltar contra você. Qualquer coisa que você fale pode virar uma situação. Aquela história do cancelamento. Essa semana, na quinta-feira, dia da praça, como eu estava hospitalizado, não pude gravar. E eu fiz uma homenagem ao SBT, mostrando os 42 anos. Os 42, dos 35 que eu vivi. Sim, claro. E, ai meu Deus, por que eu ia falar isso? Que você fez uma homenagem essa semana. Me fugiu. O SBT fez 42 anos, você fez os 35 anos do SBT. Que ele estava falando que estava falando dessa geração. Da geração de que hoje em fica dia. dentro de casa. Que... Sim, exatamente. Essa praça,
hoje não iria para o ar. Entendi. De tantas coisas que não pode Não mais. pode, Sim, claro. Tudo que não pode foi quinta-feira para o ar. Entendi. Tudo. Entendi. Esse programa de quinta-feira não iria para o ar. Entendi. Se eu fosse gravar agora. É. Porque o mundo Claro. mudou muito, tá Mudou muito. Mudou Muita gente ruim. mudou muito. Você imagina fazer os Trapalhões hoje em dia, não dá, não pode, virou outra Não, coisa, imagina. entendeu? Então mas a gente precisa se adaptar a isso e a gente precisa viver. É. Eu acredito nessa coisa, que a gente está aqui para a gente caminhar junto. Sim. Eu não gosto mais que as pessoas falem para mim, eu não acredito mais, pô, fez aniversário, parabéns por mais um ano de vida, porque não é mais um ano, é parabéns por menos um ano de vida. Não é mais um ano, que mais um ano? Eu não ganhei esse ano, eu perdi esse Entendeu? ano. Parabéns por menos um ano de vida, entendeu? E assim você tem que se adequar a isso, você tem que viver essa situação, você tem que estar preparado para isso. É verdade. Né? Eu falo, depois dos 50 anos, a vida começa a ter um outro significado, um outro rumo, uma outra. Né? Pô, chegar a 87 anos, pô, chegar. O Silvio está com quantos? 92. Pô, 92 anos. Outro dia, essa última vez, agora que eu entrei no SBT lá para gravar o Celso Portiolli, eu estava subindo a rampa do SBT. E me passou na cabeça. Eu falei, cara, imagina o Silvio subindo e descendo essa rampa. O que não passa na cabeça desse homem toda vez que ele sobe essa rampa e toda vez que ele desce essa rampa?